Bom, a partir do livro Os 7 Saberes Necessários, Educação do Futuro, do Edgar Morin, eu tive como tarefa resumir o capítulo 3 do livro, que trata de ensinar a condição humana. Então, o Edgar Morin, ele debate, ele discute, na verdade, o que é ser humano, como nós, seres humanos, qual é o nosso papel, onde estamos, de onde viemos nesse planeta. E na verdade, isso não é abordado na educação atual de forma unida, que dê uma pertinência para o aprendizado, que a gente compreenda isso em toda a sua complexidade. Por quê? A história humana, a história do Homo sapiens, antes do Homo sapiens, né, até aonde nós chegamos aqui, hoje em dia ela está fragmentada nas disciplinas na escola. Então, da maneira que ela é ensinada, ela não dá uma ideia de toda a sua complexidade. E isso acaba dificultando e muitas vezes impedindo totalmente a nossa ideia do que é ser humano. Tá? E o que o Edgar Morin coloca? Antes de mais nada, hoje nós estamos vivendo uma era planetária, como ele chama, né? E, querendo ou não, todos os seres humanos, todos nós, somos conduzidos a uma aventura comum. Então, a uma vida comum. Estamos ligados, né? Mais do que nunca, por essa era planetária. E, na verdade, o que é ser humano, né? Então, ele coloca que, desde nos anos 60, 70, o final do século XX, novos fluxos de conhecimento, novas informações sobre biologia, cosmologia, ecologia, foram surgindo. Mas que isso ainda se apresenta de forma desunida através da educação, o que dificulta uma tomada de consciência do que realmente é ser humano. E aí ele propõe, né, que isso precisa ser remembrado de forma que nós consigamos compreender isso. Então, e ele vem explicando, colocando como ele vê a condição humana, o que é ser humano, né? Então, primeiro ele aborda o enraizamento, o desenraizamento do ser humano. Então, simultaneamente nós estamos dentro e fora da natureza. Nós fazemos parte dela intrinsecamente, mas ao mesmo tempo estamos fora da natureza, né? E aí ele coloca algumas condições do ser humano. Primeiro, ele levanta a condição cósmica. Então, o que é a condição cósmica? O ser humano, ele vem do cosmos. Nós temos uma relação com o universo, todo o universo, tá? Mas nós temos também uma condição física. Qual é a nossa condição física? Em algum momento, né, no surgimento do universo, de tudo isso, porções de substâncias físicas foram se agrupando, foram se unindo, e aí foram surgindo a espécie de vida. Surge a vida. E nós temos essa condição também inerente a nós. Além disso, temos uma condição terrestre. Vivemos no planeta Terra. Então, nós somos seres desse planeta. Então, temos uma condição terrestre também, ligada ao planeta Terra. E uma condição humana. Somos humanos, tá? Que ele coloca como uma animalidade junto com uma humanidade. Então, temos animais e humanos, e isso causa a condição humana. E ele vem citando no livro, né? Isso é um resumo, mas ele fala até da homonização, como que o homem veio pelo processo, né, histórico chegar ao que nós somos hoje, o Homo sapiens, ser pensante, ereto, tá? Que a gente já conhece na escola de forma fragmentada, só aquela história do humano se desenvolvendo de forma solta, né? E aí ele coloca também humano internamente, ele levanta o humano do humano. Então, a gente sabe disso, nós somos um ser complexo. Nós somos únicos, mas ao mesmo tempo temos uma diversidade enorme.
Então, nós somos ao mesmo tempo biológico, mas também somos feitos de cultura, somos culturais. Nós somos egocêntricos, mas somos altruístas. Nós somos homo sapiens, mas também somos homo demens. Então, nós somos complexos. E como se dá essa complexidade? Ele coloca 3 circuitos, tá? Que são, nós estamos anelados a esse circuito. É o circuito cérebro, mente, cultura, é um. Então, o homem se realiza na cultura e pela cultura, tá? Não há cultura sem cérebro. Não, a cultura não se faz sem o cérebro, porque cultura são saberes, mitos, crenças que vão passando de geração em geração, né? Para isso, para que esse processo se dê, tem que ter o cérebro, né? Temos que ser pensantes. Mas ao mesmo tempo, a gente, sem cultura, a gente não consegue formar a mente. Tá? Que o que é a mente? A capacidade de consciência e de pensamento. Então, na verdade, não há cultura sem cérebro e não há mente sem cultura. Então, ele chama isso de um circuito. O outro circuito, que está anelado a nós, razão, afeto e pulsão. Então, aqui se dá claramente essa condição de animal e homem. A animalidade e a humanidade, né? Nós somos, ao mesmo tempo, nós convivemos com uma relação instável de razão, afetividade e pulsão. Então, apesar de sermos racionais, temos muitas vezes reações irracionais, que se dá por essa pulsão e pela emoção, pela afetividade, né, que todos nós temos. Então, é um outro circuito que vai formando esse humano. E o terceiro é o circuito indivíduo, sociedade, espécie. Então, o Edgar Morin coloca que o desenvolvimento só pode ser completo, só pode ser dito completo quando ele desenvolve um conjunto de autonomias individuais, participações comunitárias e o sentido de nós pertencemos à espécie humana. Então, ao mesmo tempo, o ser humano é indivíduo, sociedade e espécie. A ideia, a essência da ideia é fundamental. Porque se eu pudesse resumir todo esse capítulo em um pensamento assim único, seria uma coisa muito óbvia. Cabe à educação, sim, gerar um autoconhecimento de quem somos nós, para que viemos, onde estamos, o que devemos, né? Gerando assim consciência. E somente com consciência podemos ter opiniões, ser críticos, ser autônomos. Então, com certeza, é uma obrigação da educação, de alguma forma, unir por tantas disciplinas diferentes, por tantas visões, que a ciência mostra o homem de uma maneira, a história mostra o humano de outra maneira, a filosofia mostra o humano de outra maneira. Então, de alguma forma, isso tem que vir de forma remembrada, né, unida, para que isso fique claro para a gente, que a gente consiga ter essa tomada de consciência da nossa condição humana nesse planeta, nesse universo.